Eu já recomendei aqui o canal do pianista alemão Pablo Held, né? Ele tem uma playlist lá de entrevistas que ele chama Pablo Held Investigates, com diversos nomes da música mundial, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui destacando algumas das entrevistas que eu mais gostei lá, né? Eu assisti recentemente novamente a entrevista do baterista Bill Stewart, que com certeza foi um dos bateristas que eu mais ouvi na vida, que estão presentes em muitos dos discos que eu mais gosto. E essa entrevista para mim teve alguns momentos muito marcantes, assim. A primeira coisa que eu queria falar, como é a primeira resenha que eu vou fazer dessas entrevistas do Pablo Held, eu fico inspirado pelo conhecimento do Pablo Held em torno da discografia dos entrevistados dele, né? Do conhecimento que ele tem da discografia dos músicos que ele conversa. Ele basicamente conhece quase todos os discos que os músicos falam sobre, ele sabe da ficha técnica, ele é realmente um aficionado sobre aquilo ali que ele está fazendo, além de ser um músico excepcional. É bem legal ver as entrevistas do Pablo também nesse sentido, né? A entrevista do Bill Stewart, ela começa com o Pablo conversando sobre composição, né? O que já é bem legal, que é conversando com um baterista sobre harmonia, melodia, composição, temas. O Bill Stewart, ele obviamente fala da importância que John Scofield teve na vida dele nesse sentido, e o quanto foi importante para ele estudar harmonia e ter uma noção de como tocar piano, de como tocar teclado, né? De como produzir música num instrumento harmônico, melódico, como é o piano. E enquanto eles estão falando sobre as composições e as gravações do disco do Bill, uma coisa que eu achei muito legal foi o Bill Stewart falando da importância das salas de gravação, dos estúdios, das sonoridades, das timbragens dos discos dele, né? Eles falam disso dando uma importância bem grande, assim, ao quanto foi importante para a sonoridade, para o quanto eles gostam daquele ou do outro disco, né? Isso para mim foi bem interessante de ouvir, o quanto logo depois de composição eles começam a falar sobre a sonoridade, né? A timbragem de cada um dos discos. E eles falam disso inclusive antes de falar da escolha dos músicos para a gravação. O Bill Stewart, ele fala que basicamente ele chama para gravar os discos dele os músicos com que ele está tocando naquele período e com que ele mais, obviamente, consegue se comunicar musicalmente melhor, né? Os trabalhos passados que ele está fazendo, e ele descreve algumas situações de gravação muito legal lá, com ícones da nossa música, como Joe Henderson. O Pablo também enfatiza o quanto chama a atenção o nível de relaxamento que o Bill tem ao tocar, né? E o Bill Stewart fala o quanto ele se preocupou com isso, com relaxar ao tocar, com tocar relaxado, com soar relaxado ao tocar. E conta inclusive casos de músicos que tocavam de forma tensa e que isso terminava trazendo muita dor para eles ao tocar, o que é algo a se ficar atento sempre, né? Porque ninguém gosta de estar sentindo dor enquanto toca, e é algo que precisa estar o tempo todo atento para não estar criando tensão desnecessária quando você está praticando, estudando ou tocando. E esse relaxamento, o Pablo também associa à linguagem do Bill Stewart, né? E ressalta o quanto o Bill Stewart tem uma linguagem própria, nova para o tempo que ele chegou, mas que ao mesmo tempo é possível ouvir ali toda uma tradição da bateria da música instrumental, né? No caso o jazz, que é a música instrumental norte-americana, na forma de tocar do Bill Stewart. E o Bill, ele fala que isso realmente foi algo que ele esteve muito atento durante todo o processo dele, né? Que é sempre estar de ouvidos abertos à tradição, a tudo que de música que foi feito no passado, mas fazer a música da forma dele, a forma pessoal dele. Tanto que ele ainda coloca em algum momento da entrevista que ele nunca foi um aficionado por um baterista em particular. O Pablo pergunta a ele, né, se ele seguia algum baterista, teve alguma época que ele ficou meio obstinado por algum baterista. Ele cita que ele sempre teve essa consciência de não ficar obstinado por um músico em particular, no caso um baterista, para não terminar com a sonoridade muito parecida com aquele músico. Então ele cita essas duas situações aí como forma que ele fez para evoluir a linguagem dele em torno da tradição que ele estava tão conectado. E também é muito legal nessa hora que o Pablo pergunta sobre momentos marcantes musicais que o Bill Stewart vivenciou, né? E aí ele fala nomes como shows que ele viu ao vivo de Joe Henderson, Elvin Jones,
Tony Williams, e ele fala que ele viu ao vivo a turnê do Song X, o disco do Pat Metheny com Ornette Coleman e Dewey Redman, e o quanto todos esses momentos foram impactantes para ele. É possível se imaginar, né? Você vendo ao vivo esses nomes é algo que certamente muda a sua maneira de enxergar a música ali naquele momento. E o que é legal é que ele também coloca que logo depois, 4 anos depois, ele teve a oportunidade de gravar com Joe Henderson e um disco do Kevin Hayes, e o quanto aquilo ali para ele parecia surreal naquele momento. Então é isso, essa entrevista com Bill Stewart é bem legal, tá lá no canal do Pablo Held, na playlist Pablo Held Investigates. Eu recomendo que se você entende inglês, você vai lá e veja a entrevista completa. Se você não entende, tentei fazer aqui um resumo da entrevista. Se tiver alguma que você tenha interesse em ver, basta deixar aqui embaixo um comentário ou qualquer pergunta sobre o assunto que a gente vê no próximo vídeo. Valeu!